Boa tarde, meu querido aluno. Aqui é o professor Ricardo e hoje eu vou dar para vocês uma dica e uma dica excelente, ok? Acompanhe aí. Bom, a nossa dica, para esta prova deste domingo é ecologia e o nosso tópico aqui seria os impactos ambientais. Dentro dos impactos ambientais, estude, meu querido aluno, a eutrofização. Eutrofização é o enriquecimento das águas com nitrogênio e fósforo. Onde eu posso encontrar esse nitrogênio e esse fósforo? Você vai encontrar no esgoto doméstico, fertilizantes agrícolas e no solo também. Agora, quando é que eu vou enriquecer as águas com os sais minerais do solo? Quando tem um desmatamento. Porque quando você tira a copa das árvores, a chuva cai diretamente no solo e essa chuva varre os sais minerais para a água. Isso é a eutrofização. Agora, quais as consequências da eutrofização? Bom, quando o nitrogênio e o fósforo caem na água, você vai ter, primeiro momento, a floração, que é o aumento das algas, o crescimento das algas. As algas começam a crescer e elas formam um tapete. E aí a luz, ela não passa. E as algas mais profundas, elas morrem. E se as algas morrem, você vai ter a redução da taxa de oxigênio. Consequentemente, os peixes, eles morrem por asfixia, ok? Bom, a segunda dica é a bioacumulação. A bioacumulação é quando substâncias tóxicas, como metais pesados, elas vão acumulando ao longo da cadeia alimentar. Lembra que na bioacumulação, o mais prejudicado é sempre o último nível trófico, ok? Vou dar um exemplo aqui para você. Eu tenho aqui a seguinte cadeia alimentar. Você vai ter aqui a alga, aí você vai ter aqui o peixe e o homem. Se eu tiver mercúrio aqui, vamos supor que eu tenho ali extração de ouro. Na extração de ouro você usa o mercúrio. Então o mercúrio, ele contamina a alga, que depois passa para o peixe, que depois passa para o homem. Qual desses três vai ter maior concentração de mercúrio? O homem, porque o mais prejudicado é o último nível trófico, é quem está no topo da cadeia alimentar. A bioacumulação é também chamada de magnificação trófica. A próxima dica é a contaminação da água por petróleo. A contaminação da água por petróleo. O que acontece é que o petróleo, gente, quando ele cai no oceano, no mar, o petróleo forma uma película. E essa película, ela impede a entrada da luz. Então você tem um petróleo e a luz ela não entra. Consequentemente, as algas mais profundas, elas morrem. Morrendo as algas, você inibe a fotossíntese. Sem fotossíntese, diminui a taxa de oxigênio e aí você vai ter a morte dos peixes, e a morte dos crustáceos, de moluscos, que dependem deste oxigênio. A próxima dica, gente, é a citologia. Dentro da citologia, eu tenho a mitocôndria, que é a organela que faz a respiração celular, e o cloroplasto, que é a organela que realiza a fotossíntese. O destaque aqui para a mitocôndria e para o cloroplasto é que ambos têm DNA próprio e ribossomo. Portanto, se cair na tua prova, as organelas que têm DNA próprio e ribossomo é a mitocôndria e o cloroplasto. Sendo que o cloroplasto está presente nos seres autótrofos, aqueles que produzem o próprio alimento, como as células vegetais e as algas, como as algas protistas. Bom, a nossa próxima dica é a biologia da conservação. Você sabe que o petróleo, quando cai na água, ele causa um grande impacto. O petróleo, por exemplo, quando ele vai lá para o manguezal, ele começa a acumular naquelas raízes que respiram, porque no manguezal eu tenho raízes respiratórias chamadas de pneumatóforos, e aí o petróleo acumula nessas raízes e a respiração é prejudicada. O fato é que se você prejudicar o manguezal, você pode reduzir a biodiversidade, pois a maioria dos animais
eles apresentam uma das fases de sua vida no manguezal, porque o manguezal ele é um berçário que natural, gente. Por isso, nós devemos tirar esse petróleo. E uma das técnicas é a biorremediação. Bio é vida. Então, nessa técnica, você usa um ser vivo para descontaminar o ambiente. Geralmente, usamos as bactérias. Então, quando você usa um ser vivo para transformar uma substância tóxica em outra menos tóxica, é a biorremediação. Geralmente, usamos bactérias, fungos e protozoários. Próxima dica, o controle biológico. O controle biológico é quando você usa um ser vivo para combater outro ser vivo. Por exemplo, nós usamos um peixe para devorar as larvas, no caso, as larvas do mosquito da malária, que é o Anopheles darlinge. Usamos um peixe para também devorar as larvas do Aedes aegypti, que é responsável pela dengue. Bom, agora a nossa última dica é o sistema imunológico. Imune vem de defesa. Nós temos a imunidade inata, que é aquela que você nasce, e é adquirida, que é aquela imunidade que você vai adquirindo ao longo da sua vida. A imunidade adquirida, ela ocorre quando você entra em contato com um corpo estranho. Se eu entrar em contato com um corpo estranho, o meu organismo reage produzindo anticorpos e células de memória. Mas eu tenho uma forma de produzir anticorpos sem entrar em contato com a doença, que é a vacina. Então a vacina, ela é o antígeno atenuado. A vacina é o antígeno atenuado. Atenuado significa enfraquecido. E o objetivo da vacina é estimular o teu corpo a produzir anticorpos e células de memória. Portanto, a vacina tem função preventiva e o soro tem função curativa. O soro é indicado em acidentes com animais peçonhentos e a vacina é para prevenir as diversas doenças, como as viroses, as doenças causadas por bactérias, por protozoários e etc. Bom, gente, com isso eu finalizo nossa dica com a vacina. Espero que você faça uma excelente prova, Estarei com vocês sempre, gente, em pensamentos, e o meu trabalho é esse, que todos vocês sejam aprovados. Eu conto muito com isso, com o sucesso de vocês. Obrigado, pessoal, valeu!